Uma das áreas em que o Brasil mais se destaca no exterior é a produção agrícola. Nesse campo, não tem 7-1. O país só marca golaço, conseguindo resultados positivos ano após ano. E o camisa 10 desse time, sem dúvida nenhuma, é a soja. O grão tem uma história de sucesso, escrita por craques do setor produtivo e também das pesquisas. Mas qual a importância dessa planta na economia mundial? Quem vai explicar para nós é o professor Aloysio Borém, do Departamento de Agronomia da UFV. Afinal, o que tanto se faz com a soja a ponto de torná-la tão relevante, professor? A soja é uma planta oleaginosa que também produz proteína. Então, plantas como milho, trigo, arroz são fontes de carboidrato para alimentação animal ou alimentação humana. No caso da soja, ela é rica em proteína e óleo. Isso a torna extremamente valiosa para aplicações tanto na alimentação humana, na alimentação animal e na indústria. E por isso mesmo ela é uma cultura demandada em alta escala no mundo todo. Dá para a gente elencar assim, alguns itens que tornaram esse produto, né, essa cultura tão relevante na nossa pauta de exportação, enfim, no contexto do comércio exterior mundial? Na verdade, a agricultura brasileira vem se evoluindo de uma forma fantástica nesses últimos 40 anos. E a soja é realmente o nosso carro-chefe. O grande pulo do gato aconteceu mais ou menos na década de 80, quando melhoristas de soja da UFV, da Embrapa e de outras instituições passaram a desenvolver variedades que podiam ser plantadas mais próximo da região do Equador, mais ao norte. Anteriormente, a soja era adaptada simplesmente às regiões sul do país, por uma questão de fotossensibilidade, porque ela tem uma sensibilidade ao comprimento do dia. E os melhoristas desenvolveram variedades adaptadas a essa circunstância, e o produtor soube fazer a sua parte, usando tecnologia de melhor qualidade em termos de variedades, de práticas culturais e de manejo do solo. Com isso, a nossa produtividade explodiu e hoje a nossa soja é mais produtiva, é mais barata, tem maior teor de óleo e maior teor de proteína do que a soja americana, que é o segundo maior produtor mundial. No ano passado, nós superamos os Estados Unidos em produção total. A soja que é produzida lá é de uma outra espécie, diferente da daqui? Não, é a mesma espécie, entretanto, eles têm condições climáticas diferentes. Boa parte da soja ali produzida, ela permanece o número de dias no campo crescendo, florescendo e produzindo grãos menor do que o número de dias aqui no Brasil, por causa do inverno. O solo está congelado, por exemplo, lá no meio oeste americano está o cinturão do milho, que hoje é cinturão do milho e soja. Quando o solo descongela, inicia-se o plantio. Mas logo ali em setembro, ou às vezes no mais tardar em outubro, o que acontece é que as primeiras geadas começam a ocorrer, então a soja tem que estar fora da lavoura até lá. E isso gera um desafio para eles maior do que para nós. E nós ainda temos a vantagem de conseguirmos conduzir 2 lavouras por ano. A contribuição das pesquisas foi determinante nesse processo, dá para dizer isso, professor? Sim, com certeza. E a Universidade Federal de Viçosa teve um papel predominante nisso. Por quê? Porque na década de 70 nós tivemos um programa de melhoramento, iniciou-se um programa de melhoramento de soja que vem até os dias atuais, com o desenvolvimento de variedades de soja. Primeiro sob a liderança de pesquisadores americanos que aqui moravam, com convênio com a Universidade de Purdue. Mais recentemente, sobre a tutela do professor Felipe Lopes da Silva. Nesse intervalo, o professor Tuneu Sediama era o responsável pelo desenvolvimento dessas variedades e ele muito contribuiu para essa importância da soja no nosso país. Certo. E no mundo da pesquisa contemporânea, o que a gente pode dizer que são as grandes tendências aí no desenvolvimento, da soja, professor?
Então, hoje em dia, o melhoramento, o desenvolvimento de novas variedades está passando por uma revolução muito grande. Por quê? Porque hoje nós temos uma série de ferramentas que há 20, 30 anos atrás não estavam disponíveis. Ferramentas da biotecnologia, como, por exemplo, a genômica. Hoje nós temos o genoma, os genes, os cromossomas da soja todos mapeados. Nós temos o sequenciamento do genoma. E isso dá ao melhorista um ferramental extraordinário para desenvolver variedades com características especiais, melhor produtividade, maior tolerância a estresses como seca e outras características mais. Além da genômica, nós temos também o que nós chamamos de fenotipagem de larga escala, que é o uso de drones e de outros mecanismos para fazer a avaliação da soja. Antigamente, por exemplo, quando eu comecei a fazer melhoramento de soja, quando nós queríamos avaliar a altura de uma planta de soja, eu utilizava uma régua métrica e colocava ela no meio da parcela e olhava lá, a planta está com 90 centímetros, 88 centímetros. Hoje, um voo de drone sobre uma lavoura ou sobre um experimento permite mensurar com precisão e com maior acurácia a altura da planta de soja. Outras características podem ser avaliadas. Então, assim, o progresso até agora foi grande, mas nós estamos vislumbrando, Marcel, um progresso ainda maior. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa soja, a nossa agricultura de uma forma geral, nós somos especialistas em agricultura de clima tropical. Quando você faz uma visita aos produtores americanos, eles se sentem muito orgulhosos do milho. No caso do milho, nós ainda temos vários aspectos ainda a serem melhorados, embora nós tenhamos produtividade no centro-oeste que se equivalem à dos Estados Unidos, a cultura do milho é uma cultura muito diversificada, inclusive na mão de pequenos produtores, e isso abaixa muito a média nacional. Mas quando se fala em soja, a nossa média é maior do que a média americana, e eles nem gostam de discutir soja conosco. Por quê? Porque sabem que nós somos hipereficientes. Apesar dos desafios que nós temos, Marcel, em relação à logística. Muitas vezes uma soja produzida mais barata e com maior produtividade lá no Centro-Oeste precisa de percorrer 1.500 quilômetros na carroceria de um caminhão para ser entregue num porto. Isso é um desafio que nós precisamos ainda lidar com ele. Não é só produzir, né, que resolve, né, professor? Agora, só para a gente concluir, o senhor comentou alguma coisa a respeito, aliás, comentou várias vezes sobre a soja americana, você conhece bem a realidade de lá, porque sempre tem uma inserção naquele país e já viu de perto essas questões relacionadas e consegue comparar bem, né, professor, a realidade produtiva de lá com a nossa? Isso, eu tive a oportunidade de passar a parte do ano de 2019 e 2020 fazendo uma licença sabática, trabalhando lá na Universidade de Minnesota, me reciclando, e durante esse período nós tivemos a oportunidade de visitar várias lavouras, e a gente percebe que a soja americana é bonita, mas a brasileira é muito mais. Se alguém que nos assistiu, Marcel, quiser vir aprender um pouquinho mais de soja, venha para a Universidade Federal de Viçosa como aluno da agronomia, como aluno do nosso mestrado ou doutorado. Tá certo, professor. Muito obrigado, então, pela sua presença, sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado.